E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe de Oliveira Vitorino, eu faço parte do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E, pessoal, a gente está com um projeto de criação de videoaulas com conceitos químicos para estar auxiliando os alunos na aprendizagem e o professor na hora do ensino, né? E isso é em relação à escola onde nós estamos inseridos, ali com o nosso projeto. A minha dupla nesse projeto, pessoal, é o Cristiano Figueiredo, tá bom? Nós estamos inseridos no Colégio Mondrone e a professora ministrante é a professora Sandra, tá bom? O Cristiano, pessoal, ele vai estar apresentando uma aula sobre eletroquímica. Peço a vocês que assistam, que vai ser bem interessante, tá bom? Bastante conteúdo, bastante coisa boa para vocês se interessarem aí mais por esse mundo da química. Pessoal, vamos começar a nossa videoaula aqui então. O conceito químico que a gente vai trabalhar, como vocês já puderam ver aí, é a polaridade das moléculas. Então, o que é legal a gente entender de início é o que significa a polaridade de moléculas. Esse conceito, ele significa o quê? Que a polaridade de uma ligação e de uma molécula, ela está relacionada à distribuição dos elétrons ao redor dos átomos. Se essa distribuição for simétrica, a molécula será apolar, mas se for assimétrica, sendo que uma das partes da molécula possui maior densidade eletrônica, então se trata de uma molécula polar. Pessoal, para vocês entenderem melhor essa questão de simetria e assimetria, a gente chega no momento de polar resultante. O que isso significa? Que quando nós temos um momento de polar resultante igual a zero, nós temos uma molécula simétrica, ou seja, ela é uma molécula apolar. E como vocês puderam ver aqui, no momento de polar resultante diferente de zero, nós temos uma molécula polar. Isso significa que na estrutura nós temos um elemento ali que ele tem maior densidade eletrônica que os outros presentes. Então, dependendo ali da geometria onde ele está inserido, né, da geometria da molécula na fórmula, ele causa esse desvio, tornando a molécula polar. Pessoal, é interessante vocês saberem também que tem um outro método de representar esse momento de polar resultante, que é com esse M maiúsculo e esse R maiúsculo, mas que ele está pequenininho aqui, tá bom? Esse é uma outra maneira representativa, tá bom? O meu professor, pessoal, inclusive, ele passou com essa maneira representativa, do M maiúsculo, do R maiúsculo aqui pequenininho, com a setinha do vetor em cima. Que não muda nada, pessoal, é só uma outra maneira de representar, continua sendo o momento de polar igual a zero apolar e diferente de zero polar, tá bom? Só uma curiosidade aí para quando vocês verem essas maneiras representativas diferentes, vocês saberem que se trata da mesma coisa, tá bom? Pessoal, é legal a gente entender, para saber sobre polaridade da molécula, a questão da eletronegatividade. O que é eletronegatividade? A eletronegatividade ela é uma propriedade periódica que mede a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si quando se encontra ligado a outro elemento. Então, quando a gente tem lá uma molécula de dióxido de carbono, por exemplo, os dois oxigênios, que a fórmula estrutural no caso é CO2, né? Então, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Portanto, os dois oxigênios, né, porque é CO2, os dois oxigênios eles vão estar puxando ali mais elétrons para si, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, ó, uma tabelinha para vocês entenderem um pouco melhor essa questão de eletronegatividade. A eletronegatividade aqui na tabela periódica ela é representada do canto inferior esquerdo e ela vai subindo, vai subindo, vai subindo até o canto superior direito, onde o flúor ele é o elemento mais eletronegativo e o frâncio ele é o menos eletronegativo, tadinho. Ele é pequenininho aqui, tem pouca eletronegatividade. Então, como vocês podem ver, a tabela ela é representada, né? Ela cresce, por assim dizer, do canto inferior esquerdo, vai crescendo, crescendo, até chegar no canto superior direito. Como vocês podem ver aqui, o oxigênio e o cloro, eles são elementos bem eletronegativos. Como eu disse o exemplo do dióxido de carbono, CO2, inclusive vocês vão ver essa molécula mais à frente,
O oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele está ali puxando mais elétrons para si do que o carbono. Pessoal, para a gente poder deduzir a polaridade, a gente precisa antes entender alguns conceitos. Quando a gente tem uma fórmula, a gente primeiro precisa saber quem vai ser o átomo central da geometria molecular, aplicar a fórmula eletrônica de Lewis e, por último, montar assim a geometria da molécula. Para daí a gente ver a polaridade através de uma análise vetorial, ou um cálculo vetorial, por assim dizer. Também tem gente que chama de cálculo vetorial, tem gente que chama de análise vetorial, mas tanto faz, gente. O que eu quero que vocês entendam é que não vai ter nenhum tipo de soma, vocês não precisam ficar assustados. A soma que vai ter é simplesmente uma soma de elétrons na fórmula eletrônica de Lewis, tá? Mas nessa análise vetorial é só uma análise de força, onde o vetor é aquela setinha que aparece em cima do momento de polar resultante que vocês viram. A setinha só indica para onde está puxando mais os elétrons, tá bom? Então vamos começar. O número 1 é o átomo central. Ele geralmente é o átomo em menor quantidade na fórmula e que faz o maior número de ligações. Vou dar dois exemplos aqui para vocês, o dióxido de carbono e o H2O. Como vocês podem ver, o carbono ele aparece em menor quantidade no dióxido de carbono. E aqui na molécula da água, na fórmula da água, o oxigênio aparece em menor quantidade. Como vocês podem ver, H2O, né? Então são 2 hidrogênios. E no dióxido de carbono, CO2, 2 oxigênios. Então, o carbono, na fórmula do dióxido de carbono, ele vai aparecer no centro e os 2 oxigênios do lado. E na fórmula da água, o oxigênio no centro com os 2 hidrogênios um pouco mais abaixo. Pessoal, na fórmula eletrônica de Lewis, o que ela quer dizer para a gente? Lewis ele foi um cientista, né? Ele estava lá fazendo as peripécias dele. Tô brincando, pessoal. Mas aqui, ó, o número de elétrons de valência do átomo de cada elemento presente na fórmula. Então, o que isso quer dizer? Nós temos aqui a água, que é o H2O. Aí o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio ele tem 1 elétron na camada de valência. Só que nessa fórmula é H2O, então são 2 hidrogênios, então é 1 mais 1 resultando em 2 elétrons. Quando você vai fazer a soma total de elétrons, que esse é o único cálculo, pessoal, que vocês vão ter que fazer, vocês resultam em 8 elétrons para vocês distribuírem na geometria molecular. Tá bom? Aqui, ó, como vocês podem ver, a geometria molecular da água, onde o oxigênio é o átomo central e os 2 hidrogênios um pouco mais abaixo. Pessoal, esses pontinhos aqui em cima do oxigênio são pares de elétrons livres, porque não tem mais elemento aqui para ele estar fazendo ligação, porque a fórmula é só H2O. Essas duas risquinhas aqui, para vocês entenderem, pessoal, elas são a mesma coisa que esses pontos. Só que elas representam a ligação entre esses dois elementos na geometria. E em cada pontinha aqui dessa linhazinha tem um elemento, tem um elétron. E a linhazinha significa que o hidrogênio e o oxigênio, os dois, eles estão compartilhando esses elétrons, como se estivessem juntos. Imagina que esse quadradinho vermelho aqui tá segurando esses 2 elétrons ali e formando a geometria molecular. Então, eles estão compartilhando esses elétrons. O único elétron da camada de valência do hidrogênio está aqui nessa pontinha, e o outro aqui também, e eles estão compartilhando com o oxigênio, formando a geometria molecular da água. Tá bom, pessoal? Peço desculpas aqui pela brincadeira do Lewis, estava só descontraindo um pouquinho. Vamos lá. Agora a gente pode calcular a questão da polaridade. Eu trouxe aqui para vocês algumas moléculas, tá? Primeiro a água, a amônia, NH3, o metano, CH4 e o dióxido de carbono, CO2, como eu disse lá nos slides passados que vocês iam estar vendo aí, né? Então vamos começar. Aqui na água, ó, o vetor, a setinha, que nem eu falei para vocês, ó, o oxigênio, ele é o elemento mais eletronegativo aqui. Então, ele puxa os elétrons para ele, tá puxando os elétrons para ele, fazendo uma força resultante para cima. Só tem uma força resultante para cima.
porque o hidrogênio ele não tem força também para puxar elétron para baixo para ele. Então, fazendo uma Mi resultante diferente de zero. E o que isso significa? Então, que é uma molécula polar. Tá bom, pessoal? Então, como vocês podem ver aqui, ó, a representação da força vetorial, por assim dizer, né? A força para onde os elétrons estão sendo puxados. Isso torna uma Mi resultante para cima, tornando o momento de polo induzido diferente de zero, fazendo a molécula ser polar. Aqui a gente tem a amônia, que é o NH3. Aí, como vocês podem ver, o nitrogênio ele é o elemento mais eletronegativo. Aqui as setinhas dos vetores mostrando para onde está puxando, né, a força da eletronegatividade. E como vocês podem ver também, a força ela está toda para o centro, por assim dizer, meio que para cima, né? Não dá para representar muito direitinho assim quando é no plano, mas é meio que para cima a força, como se fosse a água. E os hidrogênios, coitados, eles não têm força para puxar elétrons para eles, porque eles têm pouca, né, eletronegatividade, fazendo um momento de polo diferente de zero e tornando também, né, uma molécula polar. Então, pessoal, como vocês podem ver, não é difícil vocês distinguirem se uma molécula é polar ou apolar. É só vocês verem a força vetorial e a eletronegatividade. Aqui, nesse caso, a amônia, o NH3, o nitrogênio ele é muito mais eletronegativo que os dois hidrogênios. Então, ele vai puxar mais elétrons para ele, causando meio que esse desequilíbrio, né? Fazendo o momento de polar resultante ser diferente de zero, tornando a molécula polar. Agora, quando a gente tem o dióxido de carbono, a gente tem os dois oxigênios nas pontas puxando mais elétrons para eles. Só que eles estão fazendo uma força igual para ambos os lados, entendeu, pessoal? Então, meio que essa força ela se anula, tornando o momento de polar resultante igual a zero, porque as forças elas se anulam. O oxigênio ele tem a mesma eletronegatividade que esse outro oxigênio aqui da direita, entendeu? Então, torna essa molécula uma molécula apolar. E agora partindo aqui para o metano, que é o CH4, nós temos aqui todas as forças puxando para o carbono. Só que todos os lados aqui tem uma força puxando para o centro. E o número de elementos químicos é 4. E o número de ligações aqui também é 4. Então, como eu posso dizer, o carbono no centro ele faz todas as ligações possíveis. Então vai ter elétron puxando para o centro o tempo todo, tá ligado? Não vai ter como eu posso dizer, uma dupla de elétrons livres, sabe? Como aqui no nitrogênio ou aqui no oxigênio, que tem 2 pares de elétrons livres. Aqui o carbono ele faz todas as ligações. Então ele faz a ligação com esse hidrogênio da esquerda, da direita, de cima e de baixo. E ele puxa de todos os hidrogênios, fazendo que o momento de polo seja igual a zero. O momento de polar resultante seja igual a zero, tornando-se uma molécula apolar. Então, pessoal, o que é mais básico da questão da polaridade, e digamos, apenas isso, é essa questão de você montar ali a geometria molecular e fazer a análise vetorial da força dos elementos presentes naquela fórmula que são mais eletronegativos. E aí você descobre se é polar ou se é apolar. Como vocês puderam ver, é um conceito bem simples, pessoal. Peço desculpa a vocês se eu me enrolei um pouco na explicação, sou meio novo nessa questão de dar aula, mas eu espero que eu possa ter ajudado a vocês, tá bom? Eu agradeço a todos e aquele abraço. Fiquem bem.